excedente de Pombal, agravos regimentais, no recurso especial eleitoral 182/47, sendo primeira agravante a coligação Unidos para o Bem de Pombal, segundo agravante o Ministério Público Eleitoral, e é agravada Yasnaia Poliana Verton Dutra. Vossa Excelência, com a palavra. Senhora Presidente, por dever de lealdade ao colegiado, eu devo destacar que esse processo eu já havia liberado para plenário antes que o plenário terminasse o julgamento de um caso concreto, em que o plenário acabou por definir a situação no sentido oposto ao que eu decidi, mas já estava pautado para plenário e já estava liberado para pauta. Qual é a questão? É aquela questão relativa, eu apliquei na decisão monocrática a consulta 5440, que é possível a reeleição do cônjuge supeste ao cargo de prefeito após o falecimento do cônjuge quando no exercício do primeiro mandato. Então, aqui o que ocorreu? Eu consignei na decisão agravada e provimento ao recurso especial eleitoral na decisão agravada, nos termos do 36, parágrafo 7º, para deferir o pedido de registro de candidato, portanto, o pedido de registro de candidatura da então recorrente, hora agravada, ao cargo de prefeito no município de Pombal. E eu assentei que na hipótese da consulta 5540, o prefeito faleceu no exercício do primeiro mandato e foi sucedido pelo vice-prefeito. No pleito seguinte, a cônjuge supeste foi eleita prefeita e na eleição subsequente pediu sua candidatura à reeleição, que, segundo o entendimento dessa corte, naquela consulta seria viável. Conforme assentei na decisão agravada, a situação dos autos é idêntica àquela objeto da devida consulta, cuja conclusão foi no sentido da possibilidade de reeleição da viúva após a morte do cônjuge quando do exercício do primeiro mandato. Nessa linha de entendimento, o vínculo conjugal na hipótese dos autos foi neutralizado com a morte do prefeito falecido no curso do seu primeiro mandato, de 2005 a 2008. E com a assunção do vice-prefeito, o que viabiliza a candidatura da cônjuge supeste para a reeleição ao cargo de prefeito no pleito de 2012. Relevante ressaltar que, a despeito de não possuir as consultas de efeito vinculante, esse tribunal não pode deixar de levar em consideração seu entendimento a respeito do tema relativo à inelegibilidade, maiormente quando manifestado no próprio ano eleitoral, sob pena de se instalar em segurança jurídica. Alega os agravantes que o entendimento firmado por este tribunal na consulta contraria a orientação fixada na súmula vinculante número 18 do Supremo que transcreva. Ocorre que no referido enunciado sumular não há menção à extinção do vínculo conjugal por falecimento de um dos cônjuges. Ademais, os precedentes que deram origem àquela súmula, eu cito, tratam da dissolução da sociedade conjugal por separação de fato, não havendo discussão a respeito do afastamento ou da manutenção da inelegibilidade em razão de falecimento de um dos cônjuges. E, senhora Presidente, como todos os casos que eu tenho foram julgados e colegiados, portanto, eu trago a colegiado para manter a coerência do que, quanto já decidi aqui em outros casos, eu, então, mantenho desprovendo o agravo regimental. Neste caso, eu vou tomar os votos separados, porque a consulta é que gera, então, este caso, e nós já tivemos outros julgados em sentido diverso. Então, vou tomar, neste caso, o agravo, eu vou tomar São dois agravos separadamente. regimentais. E a candidata não guarda parentesco com o vice que sucedeu o falecido? Não. Não, neste caso, parece-me que até já seria... Eu posso ir Mas à eu questão... vou tomar os votos separadamente. Ministra Nancy Andrighi. Só para entender o debate antes do voto. Senhora Presidente. Só para entender, ao eminente relator, porque eu tenho informação no memorial, só queria confirmar se é isso. Ela, vamos chamar, foi primeira-dama do município entre 2004 e 2007. Faleceu o marido, que era o prefeito, entrou o vice nesse período. Em 2008 ela foi eleita e agora está querendo a reeleição. Não, exatamente. É esse o quadro? Exatamente o quadro. Ministra. Senhora Presidente, só um esclarecimento de matéria de fato, para que eu não... Por fato, doutor Michel, por favor. Exclusivamente de fato. A agravada constituiu um novo núcleo familiar. Isso está nos autos. Não, só para... Então, obrigado. Senhora Presidente,
Eu já votei de forma diversa, que o meu precedente é o 206-80, RESP 206-80, então eu vou pedir licença ao eminente ministro Toffoli para discordar de Sua Excelência. Ela já seria inelegível em 2008? Em 2008, ela foi considerada, elegível. permitiu-se a eleição dela, E porque ela agora já teria constituído outro O núcleo. prefeito da reeleição. Exatamente. E a consulta foi Aí seria a resolvida ficção sem jurídica de um interferência. quarto mandato, seria isso? Terceiro. Ou terceiro mandato? No caso dela, no terceiro. Seria um terceiro. É o princípio da despersonificação. Ministra Laurita Vaz. É levado ao extremo, né? Os nossos precedentes, Excelência. Ministro Henrique Neves. Eu peço ao eminente relator para acompanhar a divergência da ministra, inaugurada pela ministra Nancy, por entender que a sorte do cônjuge segue a sorte do titular, de quem é parente. Ela podia e foi eleita em 2008, porque já era, no caso, uma reeleição do mesmo grupo familiar. Agora, em 2012, seria o terceiro mandato do mesmo grupo familiar, independente da fatalidade do falecimento. Mas eu acredito que E só para registro, ela concorreu com o sucessor do falecido marido lá atrás. Seria uma inelegibilidade por ficção jurídica. Ou seja, não deu nem sequência àquela chapa política que o falecido marido integrava como prefeito. Sucedeu o vice, ela disputou a eleição em 2008 com o vice. Eu peço, senhor presidente, para acompanhar a divergência na forma do precedente do recurso especial 26/80 e com algumas razões que não é exatamente o mesmo caso, mas que eu teci no recurso especial eleitoral 36/038, do qual fui redator designado. Ministra Luciana Lopes. Senhora Presidente, também peço ao ministro Toffoli para me manter fiel à posição já externada no recurso especial 206/80, que foi inclusive da minha relatoria, no qual discutimos inclusive a questão da súmula vinculante 18 do Supremo Tribunal Federal. É como voto. Ministro Marco Aurélio. Presidente, o rol das inelegibilidades é exaustivo. Não encontro na Constituição Federal preceito que, interpretado, conduza ao que eu apontei há pouco como uma ficção jurídica. Ou seja, ter-se a candidata a concorrer ao terceiro mandato, confundindo-a com o falecido sucedido pelo vice-prefeito. Qual ela concorreu? Como é que é uma sucessão? Ela disputou com a chapa. Ela disputou com o que foi vice do marido dela. E disputou ainda por Ainda cima com o vice né? do falecido. Formou evidentemente emprestar a relação jurídica mantida com o falecido, né, um alcance inimaginável, né? Mesmo o falecido estaria a criar embaraço, né, a cônjuge varoa, né? Por isso, ex-cônjuge varoa, por isso eu peço vênia, presidente, para entender que ou bem o caso se enquadra em uma previsão geradora de inelegibilidade ou não se enquadra. Não podemos, à mercê de interpretação, criar novas hipóteses que obstaculizem o exercício desse direito inerente à cidadania, que é o de ser votado. Por isso eu acompanho o ministro Dias Toffoli. Eu vou pedir vênia ao ministro Dias Toffoli, porque eu até acompanhei na consulta e Vossa Excelência até não conhecia como ministro de Justiça Antiga, achando que poderia ser um caso concreto e o caso se enquadra realmente. Perfeitamente. Porém, nós não tínhamos discutido e depois eu passei a adotar. Sob o ângulo formal, as consultas não se referem a caso concreto. Pois é, não, mas nesse aqui... Mas quando do julgamento eu até me referi. O ministro Dias Toffoli e o ministro Justiça eu não conhecia. Isso parece um caso concreto e agora vem o caso exatamente. Mas nesse caso... Mas de toda sorte eu apenas justifico, porque eu acompanhei, mas quando nós discutimos, então, à luz da súmula 18, que o ministro Marco Aurélio, com a coerência de sempre, ficou vencido no Supremo,
quando foi da formulação da súmula 18, que nós então aplicamos, passamos a aplicar. No caso subsequente, eu acompanhei por essa razão o ministro Dias Toffoli, que pese considerar muito bem fundamentadas as razões de Vossa Excelência, e eu vou me manter fiel ao que votei no sentido anterior e proclamo o resultado: recurso, agravo, provido, vencidos os ministros Dias Toffoli e Marco Aurélio, Dias Toffoli relator e Marco Aurélio, redatora para o acórdão, ministra Nancy Andrighi. Ministra Nancy Andrighi, é da relatoria de Vossa Excelência.